Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa, bem assim, que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado da telinha e eu aqui para conversar com você um pouquinho. Vamos lá, vamos começar o nosso dia por aqui hoje. Obrigada mesmo, tá, pela sua companhia. Seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre insônia. Tem alguém aí tentando fugir da insônia? Pois se chega aqui que daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? Também vamos falar sobre o aumento na procura de antidepressivos e sobre dança, os benefícios da dança. Muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela sua companhia. Lembrando, tá, que a gente também está lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. É super fácil para você encontrar os nossos perfis e acompanhar a gente também lá pelas redes sociais, tá? Estamos te aguardando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui? Seguinte, os casos de insônia tendem a surgir com maior predominância nesse período de pandemia da Covid-19, tá, pessoal? Cerca de 30 a 50% dos brasileiros sofrem já com a insônia, que pode se manifestar por diversas razões. A gente vai descobrir agora um pouquinho mais sobre esse assunto, o que é que causa, a insônia e como evitar, com a neurologista Rosana Silvestre. Muito bom dia, Rosana. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É uma grande alegria estar aqui para falar de um tema tão relevante. Tão relevante. Eu que agradeço, tá, a sua disponibilidade aqui. Então vamos começar explicando para o pessoal que está nos assistindo o que é, hein, Rosana, a insônia? Olha, a insônia é definida como uma dificuldade de iniciar ou de manter o sono com repercussões no funcionamento do dia seguinte. Sim. Então é muito importante a gente deixar claro esse conceito para que não haja confusão com alguns casos de pessoas que têm, por exemplo, uma necessidade menor de horas de sono. Algumas pessoas, de fato, necessitam dormir menos. Então, desde que o indivíduo desperte, disposto e funcione bem no dia seguinte, tudo bem. Porém, a insônia é algo que afeta a funcionalidade das pessoas em várias esferas. E, de fato, como você bem colocou, a gente tem observado um aumento significativo dos casos de insônia na pandemia. Bem entendido, qualquer um de nós pode, ao longo da vida, passar em algum período por algumas noites de insônia, por razões muito específicas. Mas no momento em que isso começa a se perpetuar, a permanecer ao longo de 2, 3 meses, começa-se a ter, em média, 3 noites por semana, é o momento de buscar ajuda. Certo. Rosana, insônia significa não dormir a noite toda ou quem tem insônia pode até chegar a dormir um pouco? Sim, quem tem insônia pode até chegar a dormir um pouco, porém a qualidade do sono não é satisfatória. Então, por exemplo, algumas pessoas podem conseguir adormecer, no entanto, apresentarem vários despertares durante a noite e torna-se então um sono que não é reparador. Um outro caso bem frequente são aquelas pessoas que também conseguem adormecer e apresentam um despertar no meio da madrugada sem conseguir retomar o sono novamente. Inclusive, esse tipo de manifestação é muito ligado a casos de depressão. Sim. É um sinal de alerta. Tá. Você falou que a insônia ela acaba afetando, o nosso dia a dia. Como que seria, hein, isso? De que forma que ela vai nos afetar? Perfeito. Ela afeta, primeiro, a questão funcional orgânica, porque muitas funções nossas são reguladas durante o sono. O nosso organismo tem funcionamento em algumas esferas, principalmente na questão do metabolismo, na questão hormonal, tem alguns processos que se dão durante o sono. Então, na falta dessa regulação, na falta desses processos, nós teremos consequências físicas, por exemplo, a
Falta de energia, falta de disposição, essa é bem evidente, mas existem outras consequências, por exemplo, a alteração do humor. Então, nós temos a tendência a estarmos mais irritados, mais sensíveis. Além disso, também a parte da cognição, alterações de concentração, alterações de memória, e isso afeta diretamente várias esferas da vida, inclusive o relacionamento interpessoal. Isso, exato. Você falou da depressão, né, Rossana? Sim. Tem alguma outra causa que pode acabar, né, ocasionando, enfim, levando ao ser humano até a insônia? Sim. Há, em algumas pessoas, uma tendência maior a desenvolver insônia, certo? É verdade, como a gente falou agora há pouco, que todos nós poderemos passar por um período pontual de insônia. Mas em alguns indivíduos há, digamos assim, um terreno favorável que poderá, com maior facilidade, perpetuar e levar ao desenvolvimento de uma insônia crônica. Sim. E a gente observa, por exemplo, em algumas famílias, que vários indivíduos têm essa tendência. O que acontece e que contribui, infelizmente, para perpetuar esses quadros é que, quando as pessoas começam a perceber a dificuldade de sono, muitas vezes passam a buscar estratégias por conta própria que acabam agravando aquele quadro ao invés de ajudá-los. E um segundo ponto sobre a depressão, que eu acho que é muito importante a gente destacar, é que a depressão e a insônia, elas têm uma influência bidirecional. Sim. O que quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Quadros de depressão provocam insônia. E, ao mesmo tempo, insônia crônica não tratada deixa o indivíduo com a maior vulnerabilidade de desenvolver depressão. O sono na depressão é algo que a gente precisa chamar a atenção, porque, às vezes, é o primeiro sinal. O indivíduo não está apresentando sintomas de diminuição de energia, nem de tristeza, ou tantos outros que a gente tem, mas, às vezes, ele começa a apresentar uma insônia que nunca tinha apresentado. Então, esse é um sinal muito importante de se observar, principalmente, eu destaco, em adolescentes. Tá, vamos agora falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Que todo mundo aí começou a falar muito sobre esse assunto, inclusive a relatar insônia nesse período. De fato, houve esse aumento? A gente consegue afirmar isso? Sim, houve esse aumento, e isso é bem claro, de forma objetiva. O que é que acontece? Quando a gente vai falar do sono, de uma forma geral, a gente precisa levar em consideração o nosso dia. Sim. Certo? Então, o que aconteceu durante a pandemia? Nós fomos todos confrontados a uma situação que fatalmente nos colocava numa situação de insegurança em relação a diversas áreas da nossa vida, né? E a nossa vida propriamente. E isso passou, então, a desenvolver nas pessoas, começaram a aflorar muitos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, que têm incidência direta na qualidade do sono e que têm incidência direta no aumento dos casos de insônia. Além disso, a alteração da rotina, como eu falava, que a gente precisa pensar no dia, também contribuiu para que inicialmente houvesse muitos casos de uma desorganização do sono, porque muitas pessoas trabalhando em home office, às vezes até com a sobrecarga maior do que, né, se fosse no presencial, e uma série de fatores, convivência familiar, que o padrão foi completamente modificado. Sim. Tudo isso levou já a uma mudança de organização de vida e, consequentemente, do sono. E o nosso organismo, apesar de que nós temos um sistema muito inteligente que naturalmente propicia o sono, ele precisa, essa função do sono precisa de parâmetros externos para que essa organização possa se manifestar de forma adequada. É incrível, né? Como às vezes uma preocupaçãozinha já consegue mexer com a gente, já consegue alterar completamente o nosso sono, né? Às vezes nem precisa ser algo grande, algo gigantesco, mas isso. Algo pequeno já consegue, né, fazer isso. Com certeza. E pelo fato de quê? De aumentar o nosso estado de alerta. Sim. Qualquer preocupação nos coloca inconscientemente em preparo, em alerta para agir, para resolver. E na pandemia nós fomos obrigados a manter esse estado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito bem colocado. Temos fatores de risco para a insônia? Assim, pode ser que uma pessoa ela não tenha, mas ela acabe desenvolvendo? Sim. Primeiro, história familiar. Sim. Né? História familiar.
Um outro fator é que a incidência é maior no sexo feminino. Né? E histórico familiar de transtornos mentais. Quando a gente fala de transtornos mentais, às vezes parece uma expressão pesada, mas um transtorno de ansiedade é um transtorno mental, um transtorno depressivo é um transtorno mental. Então, história familiar de transtorno mental também coloca o indivíduo em uma maior vulnerabilidade a desenvolver insônia, porque ele terá não só a vulnerabilidade maior de desenvolver o transtorno em si, o transtorno mental, ou a própria insônia. E alimentos? Existem alimentos, Rosana, que podem acabar provocando a insônia? Por que eu pergunto isso, né? Eu cresci escutando, menina, não tome café. Na verdade, eu não tomo café, mas sempre escutava assim, não se pode tomar café à noite porque você não vai conseguir dormir bem. Muito bem. Esse aspecto do café realmente é muito interessante, é uma coisa bem legal da gente trazer, que acontece o seguinte, é fato que o café, do ponto de vista biológico, ele compete a nível cerebral, sim, com os receptores que vão receber determinadas substâncias, frutos do trabalho cerebral. Significa, vamos trocar em miúdos. Quanto mais tempo acordado eu passo, mais o meu cérebro trabalha, mais ele produz determinadas substâncias que vão propiciar o sono. Uhum. O café compete com essa substância por esses receptores. Olha a concorrência. Olha a concorrência. Então, é fato que o café tem esse papel. Porém, nós temos uma ressalva a fazer. Hoje se sabe que nem todos os indivíduos têm essa mesma susceptibilidade à ação da cafeína. Sim. Ou seja, existe um degradê. Aqueles que são bastante sensíveis, que realmente tomando café após um determinado horário, isso vai interferir no sono, e uma gradação até aqueles indivíduos que não tem nenhuma sensibilidade, eles podem tomar café à vontade, isso não vai afetar o sono. Minha mãe, ela só dorme se ela tomar uma xícarazinha de café e tá tudo certo com isso, e dorme a noite todinha. Tá aí o exemplo prático. Vamos seguir aqui, né? Além dessa questão dos alimentos, a gente também é importante, né, que a gente regule o nosso horário de dormir, que a gente preste atenção às lâmpadas, né, da nossa casa, luz do celular, televisão, tudo isso acaba também interferindo no nosso sono? Com toda certeza, e interfere muito. São coisas simples, mas que têm uma interferência realmente importante. Então, por exemplo, o que é sugerido? Nós precisamos ter a ideia de que nós, humanos, somos feitos para funcionar de dia, dormir à noite. E é necessário que nós possamos, na medida do possível, desacelerar à noite. Por exemplo, você falou, o uso de telas, limitar o uso de telas. Isso hoje em dia se configura até num desafio, eu considero. Desafio. É então, difícil desligar. Muito difícil desligar. E aí a gente vai para qualquer área de trabalho e pessoal, enfim. Mas é necessário limitar o uso de telas, porque a luminosidade interfere, é uma das coisas que interfere na liberação da melatonina, que é tão falada e tão conhecida, que é das substâncias que vai propiciar o sono. E essa luminosidade, isso vem de uma questão biológica, pelo nosso próprio funcionamento. Então, digamos, amanhece, conforme o dia vai passando, nós estamos ativos, a meio-dia o sol a pino, e conforme a luminosidade vai baixando, nosso organismo vai se preparando em diversos aspectos, como eu já falei, inclusive hormonais, curvas de temperatura, vai se preparando para o sono. Na modernidade, no primeiro momento chegou a luz elétrica. Depois viemos na sequência até chegarmos às telas. Sim. Então já temos uma vida que dificulta, na realidade, a nossa fisiologia natural, principalmente em relação ao sono, pela correria, por tantos outros fatores. E aí nós vamos estar adicionando colocando um fator adicional para dificultar. Então, limitar o uso de telas, pouca luminosidade, não precisa tanta luz, principalmente quem já tem uma certa dificuldade. Sim. Alimentos, sim, evitar alimentos estimulantes durante a noite, né? Evitar. Atividade física, o ideal é que seja o mais distante possível da hora de dormir. Pelo menos 2 horas. Para quem tem insônia, é preferir fazê-las pela manhã. Certo? E, de uma forma geral, evitar que seja muito próximo do horário de dormir. Ok. E existem doenças que podem ser acarretadas por conta dessa privação do sono, por conta da insônia? Sim. Na realidade, hoje se sabe que algumas doenças cardiovasculares, a incidência é aumentada
por questões de insônia não tratada. Então, ao longo do tempo, doenças cardiovasculares, que por sua vez vão levar a tantas outras, né, são já comprovadamente ligadas a isso. Uma outra é a depressão, que a gente citou agora há pouco, e também alterações metabólicas que podem predispor o indivíduo a desenvolver, por exemplo, tolerância à glicose e, consequentemente, diabetes. Certo. Por fim, para a gente, né, já ir concluindo aqui, quais que são as dicas para fugir da bendita da insônia, Rossana? Acho que todo mundo quer saber disso, né? Muito bem. Então, manter, na medida do possível, uma rotina diária bastante regular. Então, digamos, horário de refeição. Parece não ter relação, mas tem. Horários regulares de refeição. Praticar uma atividade física regular, a mais simples, a que for acessível a você, mas com regularidade. Cuidar durante a noite, além de limitar o uso de telas, alimentações leves, evitar estimulantes. E uma dica, muitas vezes, e isso é bastante frequente, principalmente quem tem insônia, deita e começa não só a repassar o dia, como a pensar em tudo que tem para fazer no dia seguinte. Né? Eu me identifiquei um pouco com isso. Ai, então, meu Deus. Uma boa dica simples é que se separe um caderninho, um papel, alguma coisa, e antes de dormir, se anote tudo o que tem para fazer no outro dia e ali se recolha. É simples, porém, o nosso inconsciente capta. Ele capta como, bom, aqui está controlado, eu posso relaxar. Isso tem um impacto muito bom. Muito bem. Então, olha aí, ó, muitas dicas para você, né, combater a insônia. E ao menor sinal de insônia, percebi que já estou algumas noites tendo dificuldade para dormir, é importante já buscar tratamento médico, ajuda médica? Sim, é importante. Nesse caso, a gente aconselha que se procure um médico do sono, um neurologista e, inclusive, se perceba para ver, será que eu estou precisando procurar talvez também uma ajuda psicoterápica, uma avaliação psiquiátrica, estou desenvolvendo alguma coisa. Então, ao menor sinal de permanência, procure ajuda médica. Muito bem, então a gente conversou aqui com a neurologista Rossana Silvestre. Contatos, redes sociais, fiquem à vontade para compartilhar. Doutora Rossana Silvestre, na rede social, e temos o Facebook, Rossana Silvestre. E nós estamos aí interagindo e teremos grande prazer em conversar com quem se interessar pelo assunto. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Dicas valiosíssimas, que assunto interessante, né? E quanta coisa que a gente pode abordar com ele. Parabéns pelo trabalho, Rossana. Muito obrigada, bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco estou de volta.